ou então a forma que vocês vão falar quando seus filhos erram, isso vai definir muitas das vezes o seu futuro, pois através da língua tem o poder tanto da vida, tanto de abençoar, como também de amaldiçoar. Aleluias. O terceiro é quando falar. Então você precisa ter o tempo, saber o tempo de quando você deve falar. E Provérbios 25, 11 vai nos ensinar isso, quando falar. Que vai dizer o seguinte: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então vocês percebem a importância de vocês falar no tempo certo, na hora certa. Eclesiastes 3:7 também vai falar que há tempo para todas as coisas, e o tempo de falar e o tempo também de calar. Onde falar remete ao lugar onde você vai se comunicar, se falar com o seu cônjuge ou então com o seu filho. Isso é tão extrema importância, essa parte de onde falar, pois muitas das vezes tem muitos casais ou familiares que falam correto, falam certo, falam tudo verdadeiro, mas erra nessa parte de onde falar. Tudo tem o seu lugar certo que vocês devem comunicar. E como falar? Judas, capítulo 1, 9. O anjo Miguel, ele estava tendo uma discussão, um confronto com Satanás. E vocês vão perceber algo extraordinário nessa parte, nessa palavra, que vai dizer assim, Judas 1, 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então vocês veem como é tão importante a forma de comunicar. Tiago capítulo 3, verso 9, 10 e 11, vai dizer que não tem como uma fonte ela dá água doce e água amarga, entendeu? Então a sua boca não tem como você dizer bênção e maldição ao mesmo tempo. Porque o arcanjo Miguel ele não repreendeu ou então não falou uma palavra mais pejorativa para o inimigo? Porque ele sabe que uma boca não tem como sair o bom e ruim ao mesmo tempo. Então, irmãos, concluindo, vocês percebem a importância de vocês souberem, aprenderem ou dialogar com a sua esposa, com seus familiares, com seus filhos. Não existe relacionamento sem comunicação. Amém? Vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para dialogarmos, pois sem diálogo não tem como existir nada. Senhor Jesus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, coloca o Senhor, meu Deus, os teus filhos que estão presentes nessa noite. Senhor, peço a Ti, Pai, que dê sabedoria aos pais, sabedoria, Senhor meu Deus, aquele que é cabeça, meu Pai, da família, para que eles possam aprender, Senhor, a comunicar com o seu cônjuge, a comunicar com o seu filho, pois é de extrema importância, Senhor meu Deus, a comunicação em um lar, é de extrema importância a comunicação, Senhor meu Deus, em qualquer parte ou em qualquer lugar que a pessoa se encontre, Senhor. Aleluias. Amém. Convido a irmã Lucimar com a oportunidade. Desculpa o tempo. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem pode buzinar aí, gente? Falar que tá vivo, tá acordadinho. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, tá tão bonito de se ver aqui de cima. Quantas pessoas estão conosco hoje, graças a Deus. Nós estamos aqui com uma equipe boa aqui da 508, que vieram também participar do culto aqui nesta noite. Nós estamos aqui com o pastor Leonardo, pastora Caene está aqui com a gente, já louvou. E também tem o diácono Leonan, diácono Isaías, o Francisco e a irmã Edna. Sejam bem-vindos aqui nesta noite. Essa casa também é de vocês, amém? Eu também quero apresentar algumas pessoas que estão aqui conosco.
presentes hoje aqui. Tem 3 pessoas que vieram ali do Adete do Pessoa, onde a gente congregava, onde a gente pastoreava, que é a irmã Almira, não é? Diaconisa Almira, o irmão Gabriel e a irmã Luana, amém? Nós estamos felizes aqui com eles, participando, amém? E também nós temos 2 pessoas que vieram nos visitar essa noite, que é a irmã Camila e a irmã Júlia. Elas são filha e neta do irmão Nilo, estão ali dentro do carro. Eu louvo a Deus pela vida da Camila e da Júlia. Um prazer conhecer a Júlia nessa noite. Depois a gente vai conversar, Júlia, ali dentro. E eu também queria cumprimentar as pessoas que estão aí do outro lado, que estão no Instagram. O irmão José Soares, que é o irmão Mendes. Estamos esperando você, viu, irmão Mendes, aqui para fazer uma visita para nós. O irmão Walter, a irmã Marina, Catslene Braga, Antônio dos Passos, irmã Catarina, a Kátia Oliver também ali, a Dete Pessoa, e o Bruno. Um abraço para vocês, meus queridos. No Facebook da 508 está ali o Leonan, Diácono Isaías, a Terezinha e a Maria Danda, sempre presente aí na 508, né? Louvado seja o nome do Senhor. E também está conosco no Facebook da 202, nosso diácono Leonardo, o Bruno Bispo e o Alain Bonfim. Amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí no livro de Salmos, no capítulo 34. Eu vou ler apenas 3 versículos nessa noite. Vamos adiantar aqui para que nós tenhamos uma palavra, né, maravilhosa. Estamos precisando ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Aleluias. Livro de Salmos, capítulo 34. A partir do verso 7, a Bíblia vai nos dizer assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aquele que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sentem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Aleluias! Esta palavra aqui, a ênfase dessa palavra, é buscar ao Senhor e temer ao Senhor. Aqueles que buscam ao Senhor constantemente, eles não vão ter falta de nada. Não vai faltar alimento, não vai faltar a providência na sua casa. O Senhor, Ele vai prover tudo aquilo que você precisa, quando você busca Ele e quando você teme ao Senhor. É tão importante quando você busca Deus, quando você tem tanta intimidade com o Senhor, que quando você vai fazer alguma coisa, você sente um temor no coração. O Espírito Santo sempre vai te falar que sim ou que não, qual decisão você deve tomar. E sabe por quê? Que quando você teme ao Senhor e busca Ele, e quando você olha para os resultados das suas escolhas, você vai saber que a mão do Senhor está sobre a sua vida. É por isso que nesta noite eu convido você, aleluias, a estar ofertando, a estar dizimando, se for o caso. E nesta noite você será abençoado por Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que busca, aquele que teme, será abençoado. E esta é uma forma de nós estarmos aqui na presença do Senhor. É uma forma de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito. Porque aquele que busca o Senhor, com certeza, Ele será recompensado. Então, meus queridos, nesta noite, aquele que for ofertar, aquele que for dizimar, os diáconos estarão passando aí nos carros, não precisam sair dos seus carros se não for preciso. E nós vamos orar por aquilo que você está confiando no altar do Senhor. Amém? Nós começamos uma obra, o pastor deve falar, nós começamos uma obra e vamos realizar em nome de Jesus para melhorar a vida, a nossa vida aqui na casa do Senhor.
Com certeza esse templo será um templo bonito, um templo formoso. Aquilo que Deus merece das nossas mãos, nós vamos fazer para o Senhor, amém? Então eu queria que você fechasse os seus olhos. Você que está na sua casa nesta noite também pode separar aquilo que o seu coração está falando para você separar para o Senhor. E eu vou orar por todas as ofertas, por aqueles que vão ofertar nesta noite. Se puderem trazer o gasofilácio para cá. E nós vamos estar orando pela sua oferta nesta noite. Nós também temos várias formas de ofertar ao Senhor. Aqui na casa do Senhor tem serviço todos os dias. Ontem nós passamos aqui o dia inteiro e tem serviço. Se você quer colaborar, se você quer prestar um serviço ao Senhor, a sua mão de obra, isso é uma oferta de coração. Então você também pode fazer isso e o Senhor vai se agradar. Aleluias! Eu quero orar por vocês nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, nesta noite, que o Senhor venha operar, Deus querido, maravilhas na vida dos teus filhos. Papai querido, aquilo que os seus filhos colocarem aqui no teu altar, que o Senhor possa recompensar, Senhor, a 100 por 1 cada semente que é colocada e dizimada aqui no teu altar, Deus. O Senhor sabe de todas as necessidades dos teus filhos. Quem sabe, Deus, não é financeiramente. Quem sabe, Deus, não é uma situação, Senhor, que esteja necessitando de providência. Mas nós necessitamos da tua presença na nossa vida. É por isso, Deus, que nós somos agradecidos. E nós oramos e agradecemos por cada oferta. Que o Senhor venha abençoar grandemente a vida daqueles que confiam no Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos continuar adorando ao nome do Senhor. Os obreiros estarão em nosso carro para recolher a sua oferta. Amém? Aleluia, Jesus. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Jesus, queremos mais de ti nessa noite, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Te queremos, Deus.
fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, onde agradecer pela oportunidade que o pastor nos deu, eu e minha esposa Catarine, de liderar um dos grupos, um dos ministérios mais importantes, que é de família. E quero dizer que estamos à disposição dos senhores, e caso qualquer coisa ou problema ou dificuldade que vocês estiverem enfrentando, pode nos procurar, que o que a gente puder fazer para ajudar vocês, nós colocamos à disposição. Convido o irmão Leonardo para orar pelo preditor. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. É com muita alegria que eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Muito bom estar com vocês nessa noite. Eu tenho certeza que Deus está falando aos seus corações e vai continuar falando conosco por meio da sua palavra. Aqui está o pastor Wellington, que vai ser o preleitor desta noite, e eu tenho certeza que mais uma vez Deus irá usá-lo como sempre tem feito para falar aos nossos corações. Você que está aqui, amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, fale com o Senhor. Você que está aí dentro do seu carro também, de igual maneira, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e você que está em casa, tenha mais uma palavra de oração para com o nosso Senhor. Pai, muito obrigado, Jesus, por estarmos na Tua casa, na Tua presença, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, por cada louvor que foi entoado, Jesus, por cada palavra que foi pronunciada aqui. Agora, neste momento, os nossos corações estão, Senhor, focados em Ti, Senhor, sedentos para ouvir uma palavra que provenha do Teu trono. Que Tu possa, Senhor, falar conforme a Tua vontade e, Senhor amado, nos edificar, nos consolar, nos exortar, fazer aquilo, Senhor, que a Tua palavra apraz nesta noite. Use o Teu Filho, como Tu sempre tem feito, como instrumento, como canal de bênçãos. No nome santo do Senhor te agradecemos. Amém e louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluias. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Pode tomar seu assento, quem estiver de pé. Quem estiver sentado, continua sentado. Eu quero aqui nessa noite cumprimentar todos os irmãos e irmãs que estão aqui presentes, os nossos irmãos e irmãs que estão nas suas casas, nos seus lares, que não puderam estar conosco aqui nessa noite. Eu vi que são muitas pessoas, né? Irmão José Soares, o Walter, Marina, Catslene, o Antônio, a Catarina, Kátia Oliver, o Bruno, Leonan, Isaías, Terezinha, Maria Danda, Leonardo Souza, Bruno Bispo, Alain Bonfim, lá do Rio de Janeiro, Diácono Leonan, Isaías, Francisco, Edna, Júlia, Camila, né? Que são a filha e a neta do nosso Diácono Nilo. Que bom que vocês estão aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nessa noite.
Ele sempre fala. Deus sempre tem algo a nos dizer, Deus sempre tem algo para nos ensinar. E nessa noite Ele vai falar aos nossos corações e Ele vai transformar a nossa história. É isso que Deus faz. Deus transforma histórias. Deus muda direções. Deus muda pensamentos. Deus transforma sentimentos. E nessa noite não vai ser diferente. Nós estaremos recebendo de Deus uma palavra transformadora. Eu quero aqui já de antemão comunicar à igreja, né? Nós tivemos uma reunião sábado retrasado, e nessa reunião de sábado retrasado nós decidimos começar uma obra na nossa igreja, né? Eu coloquei uma postagem hoje no Facebook da igreja dizendo que se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Se as autoridades não autorizam a nossa pequena igreja de abrir as suas portas, nós vamos adequar o nosso tempo para que nós possamos estar em condições de receber os irmãos lá dentro. Esse é o desejo que Deus colocou no meu coração. Então nós vamos fazer um templo para 200 pessoas. Acho que vocês já viram aí, a gente já começou a cavar as fundações, né, desse projeto de expansão da igreja. A areia já está aí, o cimento já está ali também, brita, ferro. E terça-feira a gente vai lançar as bases desse projeto. Vamos encher e vamos fazer a base aqui para a expansão da nossa congregação. Tenho certeza que vai ser algo de especial. Essa é uma noite que fala muito ao meu coração, porque eu comecei no Ministério de Família, né? Então eu gosto muito de trabalhar com família. Quando convidei o Renato e a Catarina, o que Deus colocou no meu coração foi que eles são ensináveis. É um casal ensinável, né? Até quando comentei com o Renato, falei: Renato, eu sei que vocês não têm tanta experiência na área, né? Mas estão prontos a aprender. Isso é o mais importante, né? Quando nós estamos prontos a aprender, coisas grandes acontecem na nossa vida. O apóstolo Paulo mudou, né? Toda a vida dele. Eu militar há 26 anos, a gente quando recebe os recrutas lá no quartel, a gente não deixa eles se misturarem com os antigos. Porque os antigos estragam os recrutas, né? São cheios de manias, cheios de problemas, cheios de hábitos que não são adequados. Então eu quero ensinar vocês muito de perto o que é servir a Deus cuidando de famílias. E não poderia ser diferente. Vou trazer uma palavra que fala a respeito de família, a respeito de transformações, mudanças e obediência à nossa vida, à nossa história. Eu queria que você que está aí no celular, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, se você tiver a sua Bíblia aí, você pode abrir lá no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Nós vamos fazer algumas considerações a respeito daquilo que o profeta deixou gravado para nós. Amém? Diz assim a palavra a partir do verso de número 1. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantando-se Davi, partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para Jerusalém, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a sua casa e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a
porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque Deus abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez a casa de Obed-edom o geteu, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom o geteu 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero fazer mais uma oração, amém? Senhor Jesus, Deus amado, nós entramos, Pai, em Tua presença mais uma vez nessa noite. O desejo dos nossos corações agora é Te ouvir. Nós já Te louvamos, Te adoramos, Te exaltamos, engrandecemos o Teu nome. Agora, Deus, prepara os nossos corações, boa terra, a semente da Tua palavra, aguça os nossos ouvidos, aguça o nosso entendimento, que a Tua palavra possa ser clara, possa ser objetiva e possa provocar em nós transformações favoráveis, positivas aos Teus planos em nossas vidas. Senhor, nós Te agradecemos nessa noite porque cremos que o Teu amor, Senhor, é infinito, é perfeito e a Tua graça há de nos alcançar, Senhor. É em Teu nome, Jesus, que oramos e agradecemos. Queridos, eu quero falar e discorrer um pouco, refletir um pouco com vocês a respeito de como Deus abençoa famílias, como Deus abençoa lares, como Deus abençoa histórias. A bênção de Deus, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom geteu 3 meses. Abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a tua casa. Então avisaram Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Eu quero aqui fazer algumas conjecturas, ok? Acerca desse texto que nós lemos nessa noite. Primeiro, quem nós somos. Segundo, o que fazemos. E terceiro, como é a nossa família. Nós vivemos em um tempo em que a ciência, as obras humanas se tornaram obras extraordinárias. O conhecimento humano, sociológico, antropológico, psicossocial, são coisas bem estruturadas no tempo em que nós vivemos. As pessoas vão para as faculdades hoje com uma facilidade muito grande. Antigamente, poucas pessoas, pelo menos na minha época, poucas pessoas eram formados, né? Tinham um nível científico, um nível superior na sua vida. Mas hoje, todas as pessoas, ou a maioria delas, tem a capacidade de adquirir uma formação de nível superior, uma formação, né, de nível científico para a sua vida, uma graduação. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas segundo a minha perspectiva com relação à palavra do Senhor e com relação ao que nós temos visto acontecer hoje, vai ser bom se nós usarmos aquilo que nós entendemos, que nós conhecemos de uma forma boa. Os nossos conhecimentos, eles precisam servir ao bem e não ao mal. A nossa formação precisa servir para a vida e não para a morte. Aquilo que nós entendemos como conhecimento humano, secularizado, como um conhecimento humano adquirido depois de séculos, de gerações após gerações, ele precisa vir para a nossa vida para que nós sejamos homens e mulheres melhores. O que nós percebemos hoje é que às vezes as pessoas, elas se acham ou se consideram talvez mais inteligentes do que Deus. Eu já fiz essa consideração algumas vezes aqui na igreja, vou fazer de novo. A humanidade, por mais que nós tenhamos diversas ideologias de gênero,
hoje ela se divide em dois grandes pilares. É o criacionismo e o evolucionismo. Quem não é criacionista, com certeza é evolucionista. E a grande diferença do criacionismo para o evolucionismo é o quê? Que quando a gente imagina que Deus nos criou, nós conseguimos conceber que nós temos um propósito, um objetivo na nossa vida. Deus nos criou para desenvolver um projeto, um plano que Ele mesmo idealizou antes de nos criar. Então nós temos um propósito para a nossa existência. Quando nós imaginamos que nós viemos do macaco, quando nós imaginamos que a Terra, que o mundo, ele surgiu através de uma explosão, que foi o Big Bang, nós devemos considerar que a nossa existência é obra do acaso. Isso quer dizer o quê? Que por acaso nós nascemos. E que o nosso nascimento, a nossa existência, ela não é dotada de objetivo. Ela não é dotada de um propósito, ela não é dotada de um planejamento. Ela simplesmente aconteceu. Então você pode ter um pensamento criacionista ou um pensamento evolucionista para a sua vida. Mas, de uma forma geral, nós estamos inseridos em uma dessas duas colunas. E eu acredito que, se nós estamos reunidos aqui nessa noite, nós, bem lá no fundo, acreditamos que Deus existe e que Ele opera nas nossas vidas de uma forma que talvez nós não consigamos entender, mas que nós percebemos o seu mover. Nós percebemos o direcionamento de Deus, nós percebemos às vezes a presença de Deus, nós percebemos às vezes a palavra de Deus nos alcançando, nós percebemos o Espírito de Deus direcionando as nossas histórias, a nossa vida. E se nós estamos aqui nessa noite, nós podemos nos considerar pessoas adeptas ao criacionismo, a ideia de que Deus nos criou, e se Deus nos criou, a nossa vida tem um propósito. Partindo desse pressuposto, queridos, o que eu quero considerar com vocês? Se Deus me criou, se Deus criou você, se Deus criou tudo que existe, Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu às vezes falo para os meus filhos lá em casa, né? Esses dias eu falei para o Lucas, não me lembro relacionado aqui, eu falei: filho, você é meu, Deus deu você para mim. Você é meu, fui eu que fiz você, então você é meu. Você é meu, Deus me deu você e você é meu. Eu falei isso para o meu filho, né? Para o Lucas. E eu fico imaginando como é que Deus olha para nós. Ele fala assim: olha, eu criei a Lucimar, eu criei o Renato, eu criei o David, eu criei o Marcos, eu criei a Almira, eu criei a Camila, eu criei o Nilo, eu criei a Anne. Eu os criei com as minhas próprias mãos através do meu poder. A gente pode considerar isso se nós acreditamos em Deus. Nós podemos acreditar que Deus nos criou com um propósito. Ele tinha um objetivo para cada um de nós. E Deus, através da sua imensa sabedoria, Ele deixa a Bíblia. Eu considero a Bíblia como algo sobrenatural, porque nenhum livro foi tão lido na história da humanidade, nenhum livro ele foi tão divulgado, nenhum livro foi tão comprado, nenhum livro permaneceu tanto tempo em primeiro lugar, né, nos halls de vendas como a Bíblia. Então Deus cuida da palavra dele. Por quê? Porque ele acha, ele acredita, ele sabe que a palavra dele é algo importante para nós. Então eu às vezes olho a modernização, eu olho a evolução, não é, psicológica do ser humano, a evolução científica da humanidade como um todo, e eu percebo que às vezes a gente desconsidera a palavra de Deus e a gente acha que está fazendo a coisa de um jeito melhor ou mais eficiente do que Deus ensinou. E aí acontece um negócio que a gente vive muito na nossa vida. Nós nos decepcionamos.
Porque quando nós realizamos algo que não está no script de Deus, que não está nas orientações de Deus, muito provavelmente as nossas escolhas tendem a fracassar. Eu vou dar um exemplo para você, nós não somos exceções. Na época de Davi não foi diferente. Se a gente lê, por exemplo, o livro de Levítico, lá tem as leis sacerdotais. O que é isso? Eram as orientações que Deus deixou para os sacerdotes. E dentro das leis sacerdotais, a palavra do Senhor dizia que a arca da aliança que representava a presença do Espírito de Deus no meio do povo, ela deveria ser transportada a pé pelos sacerdotes. Ela tinha argolas nos seus 4 cantos, onde passariam varas, e ali 4 sacerdotes iam colocar a arca nos ombros e iriam transportar essa arca de um lugar para o outro. Aí vocês sabem o que eu vejo? Eu vejo o rei Davi. O rei Davi era um cara extraordinário, era um cara inteligentíssimo, corajoso. A palavra diz que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E eu vejo Davi já com muitos dos seus sonhos realizados. Davi já era rei, Davi já tinha vencido batalhas, Davi já tinha sua família. E Davi já tinha posses, já tinha recursos. Davi já tinha pessoas profissionais que trabalhavam para ele. E talvez naquele momento Davi falou assim: olha, esse negócio dos nossos velhinhos, dos nossos sacerdotes carregarem a arca no ombro, já está ultrapassado. Nós vamos fazer melhor. Eu vou mandar fazer um carro lindíssimo, banhado a ouro, com rodas de diamante. Vou colocar os bois para puxar a arca em cima desse carro. Porque hoje nós temos tecnologia. Talvez antigamente a gente não tivesse tecnologia ou recurso suficiente para transportar a arca da aliança com mais conforto, sem tanto sacrifício. Mas hoje nós temos. Então Davi manda fazer um carro puxado por bois, pega a arca do Senhor, coloca em cima do carro e eles saem alegres da vida porque estavam levando a arca para a cidade de Davi. Só que em um determinado local, talvez a roda do carro tenha entrado em um desnível, o relevo talvez não fosse favorável e a arca pendeu para o lado. Um dos homens, filhos de Abinadab, que estavam ali, estendeu a mão e colocou a mão na arca do Senhor. A palavra diz que o Senhor o fulminou na hora. Uzá morreu na hora. Por que Uzá morreu? Porque Davi talvez achasse que era mais inteligente do que Deus. Porque se 4 homens estivessem carregando a arca, com certeza ela não correria o risco de cair. Percebem? Mas um animal puxando a arca em uma estrada irregular gerou todo um transtorno. O que eu quero que vocês entendam? Por mais que a palavra de Deus possa parecer absurda para nós, Davi talvez tivesse pensado assim: aqueles 4 velhinhos, sacerdotes, tadinho, carregando aquela arca pesada, adornada com ouro. Ouro é pesado. Eu acho, Deus, que isso aí já não serve mais. Vamos fazer um carro e transportar a arca num carro forte. O que Davi fez? Davi realizou algo de uma maneira diferente a qual Deus havia ensinado. E isso acontece muito hoje dentro da nossa casa. Isso acontece muito hoje na nossa história. Isso acontece muito hoje na nossa vida. Isso acontece muito hoje nas escolhas que nós fazemos. Isso acontece muito hoje porque nós somos extremamente inteligentes e talvez sejamos mais inteligentes do que Deus. Porque a palavra de Deus está ultrapassada. Ou pelo menos nós consideramos assim. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês que eu tenho plena convicção. Se Deus só voltar daqui 500 anos, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês.
se Jesus voltar para nos buscar, daqui a 500 anos, as pessoas ainda estarão lendo a Bíblia. Daqui a 500 anos as pessoas ainda vão estar estudando a palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, se orientando pela palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus não tem prazo de validade. A palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é permanente, a palavra de Deus é atemporal, a palavra de Deus, ela não reconhece colocação, posição geográfica, a palavra de Deus não reconhece grupos sociais, a palavra de Deus não reconhece gêneros, a palavra de Deus, ela é eterna, assim como o nosso Deus também é. Nós precisamos levar em consideração aquilo que Deus tem nos ensinado. Quando eu me converti há 13, quase 14 anos atrás, a primeira coisa que eu fui fazer foi estudar teologia. Por quê? Porque eu queria saber. Eu queria entender. Eu queria saber como é que é esse negócio de Deus. Eu queria saber como é que é esse negócio de sobrenatural. Eu queria saber como é que é esse negócio de cura. Eu queria saber como é que é esse negócio de paternidade espiritual. Eu queria saber como é que é esse negócio de serviço ministerial. Eu queria saber como é acreditar em alguma coisa que a gente nunca viveu, que a gente nunca viu. Eu queria saber como é ter fé em algo que a gente espera, mas não tem comprovação científica nenhuma. Eu queria saber por que tantas pessoas são envolvidas com este livro que gera mudança, transformação na vida, na história de nações. E o que eu descobri depois de muitos anos de estudo é que a palavra de Deus, ela não se deteriora. O que eu descobri depois de muitos anos de estudo, vocês sabem o que foi? É que nós somos recorrentes nos nossos próprios erros. Nós insistimos em cometer os mesmos erros. É só olhar ali, ó. Quantas e quantas vezes o povo de Deus foi feito cativo? Quantas e quantas vezes o povo de Deus perdeu tudo que tinha? Quantas e quantas vezes o povo recebeu de Deus uma palavra: olha, volta para mim, não adore outros deuses, cuida da tua mulher, cuida do teu marido, ensina aos teus filhos o caminho em que eles devem andar. E o povo acaba ignorando as orientações de Deus para a nossa vida. Então eu vejo que as nossas ações são recorrentes e talvez elas estejam entranhadas no nosso DNA. Talvez elas sejam intrínsecas à nossa natureza. Eu falei uma coisa interessante hoje na escola bíblica dominical que ficou no meu coração. Eu vejo muitos meus amigos pastores falando que nós estamos vivendo um tempo de crise e que quando tudo isso acabar vai ser muito difícil as pessoas voltarem para a igreja. Voltarem para os templos para adorar o Senhor. Voltarem para os templos para exaltar o Senhor. Voltarem para os templos para sentir o mover do Espírito Santo. Porque as pessoas estão acostumadas a participar do culto dentro da sua casa, deitado no seu sofá, babando, né, de lado. Aí assiste um pedaço do culto, cochila, dorme. Aí fala assim, na segunda-feira, ontem eu assisti o culto, foi uma benção. Mas dormiu o culto todinho. Eu não vejo dessa forma. Eu penso que quem sente o Espírito Santo de Deus se constrange de não estar participando da história do povo de Deus.
Eu penso que quem ouve a voz do Senhor se constrange em não obedecer à voz do Senhor. Eu penso que quem sente o toque, quem sente o Espírito, quem sente o calor da presença e da companhia do Senhor, ele não consegue mais ficar, viver ou se relacionar sem a presença do Espírito Santo na sua vida. E o engraçado não é nada, é que quando a gente faz as coisas erradas, a gente fica com medo de Deus, né? Com Davi não foi diferente. Davi estava levando a arca para sua cidade. Aí Uzá morre. Aí Davi fala assim, como é que eu vou fazer agora? Deus falou que não era para fazer assim, eu fiz, Uzá morreu. Como é que eu vou levar a arca agora lá para casa? Como é que vai ser? Vocês já viram o crente assim, eu estou tanta vergonha de ir para a igreja. Eu estou com vergonha até de dobrar o joelho e orar. Eu estou tão constrangido. Por quê? Porque fez coisa errada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Espírito Santo de Deus, ele não se engana. E isso que você sente quando você toma uma decisão errada, é o Espírito Santo de Deus convencendo você de que você não deveria realizar, fazer ou escolher dessa forma. Davi falou, não posso. Acabou de haver uma morte. Irmão, não vou não, viu? Não vou não, porque eu não estou me sentindo muito bem. O pessoal vai me olhar atravessado. Foi isso que Davi sentiu. Aí Davi olhou lá no meio do deserto, viu uma casinha. De quem é aquela casa ali? Aquela casa ali é de Obed-Edom. Então vamos levar a arca para lá. Vamos levar a arca para a casa de Obed-Edom. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou comentar com vocês a respeito dele. Abinadab era sacerdote, aonde a arca estava. A arca ficou anos na casa de Abinadab. E a Bíblia não fala de nenhum milagre sobrenatural na casa de Abinadab através da arca. Vocês sabem por quê? Porque talvez a arca da aliança do Senhor na casa de Abinadab fosse apenas mais um móvel. Fosse considerada apenas mais uma parte, mais um elemento da decoração da casa. Então ela não realizou nada de extraordinário na casa de Abinadab. Por que vocês acham que existem muitos cristãos que estão sofrendo, que estão passando necessidade, que estão sendo derrotados pelo mundo? Por que vocês acham? Porque Deus é apenas mais um compromisso na sua agenda. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui que eu disse no PSUL, no primeiro mês que eu cheguei lá para pastorear a igreja. Se vocês estão vindo aqui para este lugar para ouvir um louvor, uma música maravilhosa, se vocês estão vindo aqui para este lugar para ouvir uma palavra que motive o coração de vocês, que motive a semana de vocês, se vocês estão vindo aqui para este lugar porque os amigos, as amigas, os colegas, os familiares estão aqui também, não venha. Porque este encontro aqui não vai mudar a sua vida. Você precisa receber de Deus e você precisa entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as histórias, sobre todos os lugares. Nós precisamos começar a colocar Deus no seu devido lugar na nossa história. Ele precisa voltar a ser o nosso Deus. E não o nosso brother, o nosso colega, o nosso amigo. E não apenas mais um móvel de decoração na nossa casa. Não apenas mais uma carteirinha de membro no nosso bolso. Deus precisa voltar a ocupar o lugar de destaque na nossa história. A arca foi para a casa de Abinadab. Quem era Abinadab? Deixa eu compartilhar com vocês. Olha só. E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores,
para que com instrumentos musicais, com alaúdes, com harpa, com símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas, Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, Etan, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos segunda a ordem, Zacarias, Bené, Jaaziel, Semimarote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaía, Maacéias, Matitias, Elifeleu, Micnéias e Obed-Edom. Você sabe quem era Obed-Edom? Ele era o diácono. Ele era o diácono da igreja. Ele era músico. Ele foi constituído por esta obra. Foi chamado por Deus. Está lá em 1 Crônicas, no capítulo 15, versos 16 a 18. Quem era Obed-Edom? Ele era um servo de Deus. Ele era um homem que conhecia a Deus e que conhecia o seu próprio chamado. Eu recebi uma pessoa no PSU uma vez, e esse rapaz chegou lá no PSU: não, eu sou consagrado a diácono. Eu falei: ok. Ele falou assim: eu sou consagrado a diácono, mas o senhor não me bota na porta não, porque eu não vou. Eu falei: ué, por que, irmão? Mas o senhor não é consagrado a diácono? É, não, mas eu sou, mas não quero não. Eu não quero o serviço diaconal mais não, viu, pastor? O senhor me arruma outro serviço agora. Eu falei: tudo bem. Você sabe onde é que eu botei ele? No banco. Sabe por quê? Porque quem não serve para servir, não serve para ensinar. A pessoa que não serve para servir o seu próximo, para servir na casa de Deus, ele não serve para ensinar nada para ninguém. Obed-Edom era diácono, era músico na casa do Senhor, foi escolhido para isso. E a palavra do Senhor diz que a casa dele era uma casa humilde. E a arca da aliança vem, e aqueles homens, aqueles generais colocam a arca da aliança no meio da sala de Obed-Edom. Eu fico imaginando como é que ficou o coração de Obed-Edom. Porque a arca da aliança era o maior símbolo da fé judaica naquele tempo. É como se Deus, o próprio Deus, estivesse entrando dentro da casa dele. E a palavra diz que durante 3 meses a arca permaneceu ali. E aquela arca abençoou a Obed-Edom, abençoou a sua família e abençoou tudo o que ele tinha. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Deus entra na nossa casa, quando Deus entra na nossa história, quando Deus entra na nossa vida, todas as coisas mudam. Não existe um encontro com Deus que não provoque mudanças. Entrou na casa de Obed-Edom. Talvez Obed-Edom estivesse tentando pintar a casa, já tinha 3, 4, 5 anos. E não tinha conseguido, mas enquanto a arca estava lá, ele conseguiu. Talvez Obed-Edom estivesse tentando plantar uma vinha no seu lote, no seu quintal, e nada produzia. Mas enquanto Deus estava dentro da casa de Obed-Edom, aquilo ali provocava transformações e mudanças sobrenaturais na vida dele. E é um negócio tão extraordinário. Vocês sabem o quê? Que o povo comenta, né? O povo... Talvez ele não tenha comentado com ninguém, mas foi alguém na casa de Obed-Edom, entrou, aí viu aquela casa toda bonita, toda reformada, toda arrumadinha, falou assim: eita, mas Deus está abençoando Obed-Edom. Chegou lá na casa de Obed-Edom, olhou lá para a roça dele lá do lado, as vinhas estavam verdes, as uvas, os cachos estavam pendurados, e aí a pessoa fala assim: meu Deus, Deus está abençoando a casa de Obed-Edom. Talvez aquela pessoa tenha chegado lá na hora do almoço
E Obed-edom coloca aquela mesa farta, os seus filhos se assentam à mesa, a sua esposa se assenta à mesa, eles oram e agradecem ao Senhor, e eles passam e vivem uma experiência de harmonia, de comunhão, de amor, uma experiência de paz. E talvez aquela pessoa que tenha ido almoçar na casa de Obed-edom saiu de lá e falou assim: que família, que filhos extraordinários, que esposa extraordinária, que servo, que diácono extraordinário, espetacular. Porque enquanto a presença de Deus estava na casa, na vida, na história de Obed-edom, coisas sobrenaturais aconteceram. Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho, minha filha. Não venha para a igreja atrás de palavras motivacionais. Já tem motivador demais aí nas redes sociais. Você pode abrir as redes sociais, aí o que mais tem são pessoas, filósofos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, falando de palavras motivacionais. Venha a este lugar. Sabe para quê? Para que você tenha a oportunidade de abrir as portas da sua casa, de abrir as portas do seu coração e permitir que Deus passe a fazer parte da sua história. Ele precisa entrar na sua casa. Ele precisa entrar na sua família. Ele precisa entrar na sua vida. Ele precisa entrar e participar das suas escolhas. Ele, para Ele, por Ele. Nós não sabemos de nada. Nós não entendemos nada da vida. O que nós percebemos é uma pequena fagulha da excelência de Deus em todas as coisas. Mas quando nós abrimos as portas e permitimos que Deus entre, nós vamos viver um mover que nós não conseguimos explicar. Você quer ter uma família extraordinária? Deixa Deus entrar na tua casa. Comece a ouvir a palavra de Deus, modificando, transformando a sua história, transformando as suas escolhas, transformando a sua vida. Comece a ouvir a palavra de Deus, comece a sentir a presença de Deus, comece a buscar por soluções que não são explicadas cientificamente. Comece a depositar em Deus confiança, comece a depositar em Deus reverência, comece a depositar em Deus credibilidade. Credibilidade. Muita gente me chama de louco, né? Mas esse pastor Wellington, ele é louco. Num momento desse, as igrejas tudo fechadas e ele mexendo com obra. E ele querendo aumentar a igreja, a gente nem sabe se o povo vai voltar para dentro da igreja. E ele está aumentando a igreja. Você sabe por que eu faço isso? Porque eu acredito em Deus. E mesmo que muitos não voltem, ouçam o que eu vou dizer para vocês. Mesmo que muitos não voltem, a partir do momento que essas portas estiverem abertas, Deus vai trazer vidas. Deus vai trazer famílias. Deus vai trazer para este lugar histórias que precisam ser transformadas. Deus está pronto para nos abençoar, basta que nós permitamos que Ele entre na nossa vida, que Ele entre na nossa história. Mas para isso, nós precisamos reconhecer em Deus uma capacidade muito maior do que a nossa. Deus falou que é branco, foi Ele que criou o branco. Deus falou que é preto, Deus criou o preto também.
Deus falou que é dia, porque foi Ele quem criou o dia. Deus falou que é noite, porque foi Ele quem criou a noite. Deus falou que é hora de marchar, então a hora é de marchar. Deus falou que é hora de parar, então a gente para, porque Ele sabe o que existe mais adiante e nós não sabemos. É uma hora, é um momento de nós começarmos a dar crédito àquilo que Deus tem nos ensinado. Você quer viver o sobrenatural? Você quer ver a prosperidade? Você quer ver o sobrenatural? Você quer ver a bênção de Deus sobre a sua vida? Dê credibilidade a Deus. Não trate Deus como apenas mais um aspecto da sua existência. Não trate Deus como apenas mais um móvel dentro da sua casa. Não trate Deus apenas como mais uma oportunidade de ter o seu coração massageado. Conviva. Reconheça. Receba Deus na sua história. Quer ter uma família extraordinária? Conheça Deus. Conheça Deus. Precisamos conhecer Deus. Será que se alguém chegar na porta da sua casa, bater na porta da sua casa, falar assim: ô, abre a porta aí, Renato, eu quero entrar. Ah, quem é você? Não, eu sou o João. Vai deixar entrar? Não vai. Não, mas eu não te conheço. Não, eu estou me apresentando, sou o Lucas. Deixa eu entrar aí. A gente não abre a porta da nossa casa para quem a gente não conhece. E tem muita gente que não conhece Deus. Tem muita gente que não sabe do que Deus é capaz. Tem muita gente que já ouviu falar de Deus, mas não sabe quem é Deus. Sabe por quê? Porque não dá crédito ao que Deus ensina, ao que Deus faz. Você quer bênção na sua casa? Abre as portas para o Senhor. Você quer bênção na sua vida? Abre o teu coração para o Senhor. Você quer bênção na tua história? Abre o teu entendimento e permita que Deus te ensine coisas que nenhum homem, nenhuma mulher vão te ensinar. Só Deus pode ensinar alguns aspectos da vida para nós. Entende? Então observe que nós precisamos conhecer e viver a vontade de Deus. Quem nós precisamos ser? Nós precisamos ser aquele que serve, aquele que reconhece. Quem eram os filhos de Obed-edom? E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peulelai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Sabe por que ele teve 8 filhos? Porque Deus o abençoou. Aí fala assim, olha, também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Eusabade, com seus irmãos homens valentes, Eliú e Semaías, todos esses foram os filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes e de força para o ministério. Ao todo 72 foram os de Obed-edom. Lá no livro de 1 Crônicas. Ontem eu fiquei vendo os meus filhos, né? Pai é um negócio sério, né? Nosso Ministério de Louvor, o Ministério Essência, recebeu um convite para adorar, participar do culto na 304. Muitos do nosso ministério estavam com atividades. E aí foram o Pedro, né? O Lucas e a Luísa. Lucas saiu lá, nós saímos daqui da igreja já
5h20 da tarde e eles tinham que estar lá 6 horas. E eu falei: Lucas, eu tô cansado, queria ir com você, filho, mas não vou não. Você vai, essa é a sua obra. E aí eu fiquei em casa, o Lucas tomou banho, pegou a Luísa, veio aqui, pegou o Pedro, e eles foram para 304 adorar o Senhor, e eu fiquei procurando no Facebook para assistir os meus filhos. E não achei, porque eles só estavam transmitindo pelo YouTube, né? E aí quando o Lucas chegou em casa, falou: não, pai, YouTube. E eu coloquei na TV para assistir os meus filhos. E eu me senti extremamente abençoado. Sabe por quê? Porque os meus filhos aprenderam o caminho em que eles devem andar. Deus os vai abençoar de uma forma extraordinária. A Luísa cantando, o Lucas tocando, o Pedro que chegou aqui. A gente consegue ver a dedicação e o entusiasmo que eles têm. A gente acaba considerando, né, a igreja como filhos. E nós ficamos extremamente satisfeitos de ver esse caminho que os nossos filhos têm trilhado. Você sabe qual é o caminho que o mundo está direcionando os nossos filhos? A morte e a perdição. Eu falo muito isso quando prego para a família. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O único lugar que o seu filho vai aprender que roubar é pecado é na igreja. O único lugar que seu filho e sua filha vai aprender que mentir é pecado é na igreja. O único lugar que o seu filho vai ser ensinado a obedecer o pai e a mãe é na igreja. É na igreja. Os filhos hoje em dia, os filhos são doutrinados lá fora, estão chamando a polícia para os pais quando são corrigidos. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de uma filha de 13 anos que estava tentando processar a mãe porque a mãe estava colocando ela para lavar a louça. Percebem? Eu já estive nos Estados Unidos diversas vezes. O pai não pode tocar um dedo no filho. O pai não pode falar alto com o filho. E não é isso que Deus ensina. A Bíblia fala assim: olha, corrige o teu filho com a vara. Não é que você vai espancar, bater no seu filho todo dia, mas tem uns momentos que a gente precisa ser mais duro com os nossos filhos. Existem alguns momentos que a gente precisa usar realmente de autoridade paterna, materna para ter com os nossos filhos. Porque é isso que Deus ensina. Deus fala assim: ensina o seu filho no caminho. Porque não é para eles irem sozinhos, é para você ir com eles. Quantos são os pais que estão mandando os filhos só para a igreja? Vai lá, meu filho, eu não vou não, mas você pode ir, está errado. Nós precisamos estar junto com eles, até que eles consigam andar, caminhar com as suas próprias pernas, mas já tendo uma base espiritual nas suas vidas. Você sabe como é que é o nome disso? Deixa Deus entrar. Deixa Deus controlar a sua vida, controlar o seu ímpeto, controlar as suas escolhas, controlar a sua história, controlar a sua decisão. Abra a sua vida para Deus. Sua vinha vai florescer. Sua casa vai ser transformada. Eu tenho certeza que quando essa obra aqui estiver pronta, nós vamos ficar com os nossos corações alegres, né? Igual o Salmo 126. Nossa boca se encheu de canto e os nossos lábios de sorrisos, não é isso? Fala aí. Nosso coração se encheu de canto e os nossos lábios de risos. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Você quer viver grandes coisas? Deixa Deus entrar. Quem puder ficar de pé, fica de pé. Eu quero orar por você. Queridos, nós estaremos orando nessa noite por algumas pessoas que estão enfermas. E eu tenho certeza de que Deus vai alcançá-los aonde quer que eles estejam. Aleluias.
Nós vamos orar hoje pelo meu amigo Ian Omar, pastor do Ministério da Fé. Ele está internado com o Covid-19. Nós vamos orar pela esposa do meu amigo Marcelo Silveira, a irmã Juliana, que também está internada na UTI com o Covid-19. Nós vamos orar pelo presbítero Wender, que está enfermo, pela sua mãe, que está enferma. Nós vamos orar pela vida da nossa irmã Liviane, do Regis, para que Deus os abençoe, para que Deus possa trazer novas perspectivas, novas histórias para vocês. Eu quero orar pela minha amiga Camila, uma nova amizade que eu fiz através da vida do diácono Nilo. Camila, recebe essa oração em nome de Jesus. Quero orar por você, pela sua filha, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo Gabriel, que é um menino que nós já amamos já. Orar pelo bebê, pelo Theo. Nós vamos orar pelo Theo também, em nome de Jesus. Quero orar pela família do meu amigo Maicon, a Daliana também, os seus filhos. Tá todo mundo, eu já fui lá já. Recebam esta oração, permitam. Eu queria que você permitisse que o Espírito Santo pudesse entrar no seu coração nessa hora. Pudesse trazer novas perspectivas para a sua vida. Recebe em nome de Jesus essa oração. Você que está no seu carro aí, feche os seus olhos. Você que está aqui em pé, começa a clamar ao Senhor. Começa a clamar ao Senhor. Começa a clamar ao Senhor. Vocês que estão aqui nos carros, imponham as suas mãos com autoridade. Fala assim: Espírito Santo, você tem liberdade. Espírito Santo, você pode entrar. Espírito Santo, as portas estão abertas para você. Espírito Santo, a nossa vida, a nossa história, a nossa existência, ela é tua, Senhor. Decanta lá, palabás, se palá decanta mais. Oh, aleluias. Senhor, eu entro na tua presença, Pai, nessa noite mais uma vez. A tua palavra diz, Senhor, que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. E aqui nós temos vários justos intercedendo nessa noite por diversas causas. Senhor, abençoa, Pai, meu amigo Ian. Alcança-o aonde quer que ele esteja. E não passa desapercebido, Espírito Santo. Que ele possa receber nessa hora a tua presença, o consolo e o conforto, Senhor, da tua companhia. Abençoa Juliana onde quer que ela esteja, Senhor, nessa noite. Vai lá, Senhor, e torna eficazes todos os medicamentos. Torna eficazes todos os tratamentos, Senhor. E que ela possa, Senhor, ser restaurada, Senhor, pelo poder do teu nome, Jesus. Senhor, vem nessa noite, abençoa, Pai, o Theo. Abençoa a Camila, abençoa a sua filha, o seu pai, a sua mãe. Abençoa o seu irmão, o seu filho, Senhor. Abençoa a vida da Liviane, do Regis, da sua filha, do seu filho, da sua neta, Senhor. Os abençoa de uma forma extraordinária, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa irmã Val. Vem com cura, Senhor, para a nossa irmã Val, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa irmã Késia. Abençoa, Senhor. Vem, Pai, com um mover especial sobre a vida dela. Abençoa, Senhor, o nosso diácono Maico, a sua esposa Daliana, o seu filho, a sua filha. Vem, Senhor, restituindo todas as coisas. Vem fazendo florescer. Vem fazendo crescer, Senhor, todas as coisas em nome de Jesus. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o pastor David, que está completando aniversário hoje, Senhor, em nome de Jesus. Dá a ele mais 1000 anos de vida, Pai. Vem, Senhor, e recebe toda adoração, todo louvor. Faz desta igreja, desta obra, algo de extraordinário nesse tempo. Abençoa cada família, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu Espírito alcance, Senhor, e supra a necessidade de cada um dos teus filhos, de cada uma das tuas filhas. Abençoa, Senhor, cada irmão
Jesus. Adore, 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 adore ao Senhor. Glórias a Deus. Guardem esta palavra nos vossos corações. Permita que Deus faça parte da sua história. Não como um móvel, mas como uma história, uma escolha definitiva para a sua vida. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Quero agradecer cada um de vocês que estiveram aqui nessa noite. Quero agradecer vocês que estão nas suas casas, nos seus lares. Que Deus possa alcançá-los e abençoá-los em nome de Jesus. Catarina, Renato, parabéns pelo trabalho. Bom, todos os últimos domingos de cada mês nós teremos o culto dirigido pelo Ministério de Família. Tá bem? Então, uma vez por mês vocês estarão aqui dirigindo o culto de família, tá certo? Preparem sempre uma palavra, um alimento espiritual, preparem sempre algo de especial. Próximo domingo, Ministério de Jovens, ok? Próximo domingo, culto dirigido pelo Ministério de Jovens, ok? Segundo domingo do mês, culto dirigido por missões. E o terceiro domingo do mês de agosto, culto vai ser dirigido pelo Ministério de Louvor e Adoração. Tá bem? Amém, queridos? Mais uma vez eu agradeço a cada um de vocês. Ministro sobre as vossas vidas, uma semana extraordinária. Permita que o sobrenatural faça parte da sua história. Permita que a palavra de Deus possa fazer morada nos vossos corações. Permita que o Espírito Santo possa operar na casa, no lar, nas escolhas de cada um de vocês.
a campanha Igreja Solidária, traga o arroz, traga o feijão, para nós montarmos as cestas básicas e estarmos distribuindo para os nossos irmãos. Pastor David, parabéns pelo seu aniversário, que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que a face do Senhor possa resplandecer sobre a sua vida e que as suas asas possam cobri-lo e protegê-lo de todo intempérie, de toda cilada, de todo risco, pelo poder do nome de Jesus. Deus o abençoe. Estende aí as suas mãos. Nós vamos ministrar as bênçãos apostólicas, encerrar o nosso culto. Próximo culto, quarta-feira. Através das nossas lives. Lembrem-se, façam a inscrição nos nossos canais. Nós estamos mudando as páginas para uma página institucional, ok? Que vai ficar na igreja quando nós formos embora. E aí essa página fica aqui para ser gerenciada pela igreja, ok? Então mude, Adete REC, RSC 202, tanto no Instagram, como no Facebook, como no YouTube, ok? Recebe aí a bênção do Senhor, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Santo Espírito estejam sobre as nossas vidas desde agora, mas não somente agora, para todos sempre, e toda a igreja diga... Amém, que Deus nos abençoe em nome de Jesus e uma semana extraordinária para todos nós na presença do Senhor. Até quarta-feira, que Deus os abençoe e os guarde. Glórias a Deus.